Muito bem. Shabbat Shalom. Vocês sabem que eu fico tentando lembrar, eu não sei se eu falo aqui para vocês, mas eu quero falar também para o público e fica difícil. Mas eu lembro da época que eu tinha a idade de vocês e tinha várias coisas que eu falava assim: quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso. Quando eu olhava para os meus pais, eu não vou fazer assim. Vocês já tiveram esse tipo de... O Theo pensava igual o Theo. O Ione pensava a mesma coisa, hein, Rabino? Olha só. Muita gente pensa isso. Tem coisas que os pais fazem que a gente não quer fazer igual, de jeito nenhum. Agora uma pergunta para os pais. Vocês também pensaram isso quando tinham a idade deles? E vocês já se pegaram fazendo exatamente igual os pais de vocês fizeram no passado? Falando até as mesmas frases? Pois é. Pelo menos não é que nem a música do Titãs que dizia: não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Né? Pelo menos é mais como a Elis Regina. Né? Ainda vivemos como os nossos pais. Né? A gente faz e repete exatamente como os nossos pais. É verdade. Mas tem coisas que a gente faz como os nossos pais que nos enchem de orgulho. Mas tem algumas coisas que a gente faz como os nossos pais que deixam a gente um pouco incomodado, justamente porque aquilo que incomoda no outro é geralmente aquilo que incomoda em você. E quando você se pega fazendo exatamente o que eles fazem, que você não gosta, é porque você, na verdade, não gosta disso em você mesmo. Na paraxá dessa semana, Toldot, a gente lê, entre outras tantas histórias, o Rabino Ruben lembrava da história de Esav e Yaakov crescendo. Mas eu gostaria de destacar aqui as andanças de Yitzhak. Yitzhak, saúde? Yitzhak, falei Yitzhak, ele espirrou, porque o nome dele em hebraico é Yitzhak. Muito bem. O meu também. Muito bem. Yitzhak, pai de Esav e de Yaakov, a gente vai lendo a história dele e parece que ele faz exatamente tudo igual a Avraham. Como Avraham, Yitzhak também esteve na cidade de Gerar. E lá, nessa mesma cidade, ele também faz uma aliança com Avimelech, exatamente como Avraham tinha feito. Pai e filho, Avraham e Yitzhak, separados por muitas décadas, também temeram por suas vidas e as vidas de suas esposas. E os dois contaram exatamente a mesma mentira para enganar o pessoal, a de que eles não eram um casal, mas sim eram minha irmã Sara, e o Yitzhak falou: essa é minha irmã Rivka. Em outra coincidência, e eu vou dizer que é uma coincidência porque nisso Yitzhak não tinha controle, os dois também têm dois filhos. Avraham teve Ismael e Yitzhak tem Esav e Yaakov. Tudo parece na história de Yitzhak que ele é um repeteco de Avraham e não faz nada novo. Pelo menos ele não quis quase sacrificar os filhos, ou um dos filhos dele. Talvez porque Deus não tivesse pedido, mas a gente não vai entrar nessa discussão de novo que já tivemos em Rosh Hashanah. Entre outras histórias, a Parashat Toldot também nos conta como Yitzhak cavou de novo exatamente os mesmos poços que Avraham tinha cavado. Poços que, segundo o texto, tinham sido tampados depois pelos moradores de Gerar após a morte de Avraham. No capítulo 26 de Bereshit, a gente lê que Yitzhak tinha ampliado muito os seus bens e que os filisteus tiveram inveja dele.
A nossa tendência é acreditar que os filisteus tamparam os poços como uma forma de prejudicar Yitzhak, que era herdeiro de Abraham. Quando eu estava estudando em Jerusalém, e, enfim, todos os rabinos presentes na casa sabem disso, a gente sempre faz o exercício de tentar pensar diferente, tentar enxergar alguma outra coisa que não o literal que aparece ali. Ou tentar pelo menos enxergar de outros ângulos, outras verdades ocultas no texto, embora essas verdades estão ocultas muitas vezes pelos nossos próprios olhos que não querem enxergar o outro ângulo, e não necessariamente que seja alguma coisa mística. Pois bem, há uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, o meu colega, hoje rabino Matan Stein, lançou luz sobre uns pontos que sempre tinham me passado despercebidos nessa paraxá. Veja só, o texto conta que Abraham era um protegido de Avimelech, o rei de Gerar. A Torá também relata que os poços de Abraham foram tampados imediatamente depois da sua morte. Já quanto a Yitzhak, o texto só fala que ele prosperou em Gerar muitos e muitos anos depois do falecimento de Abraham e, portanto, muitas décadas depois que os poços tinham sido tapados. Ou seja, ninguém tampou o poço porque teve inveja de Yitzhak. O meu amigo, Rabino Matan, sugeria que, na verdade, era o contrário. Era um meio de proteger a herança de Abraham, para que ninguém tirasse proveito daquilo que pertencia a Abraham e, portanto, pertencia a Yitzhak, até que Yitzhak voltasse ao local e pudesse reclamar a sua herança. Tampar os poços não foi um desrespeito a Abraham, mas sim uma honra à sua memória e um respeito ao seu herdeiro Yitzhak. O que o Rabino Matan fez aqui foi aplicar um conceito bem antigo do judaísmo, que é julgar a todos favoravelmente. É o kaf zehut, é dar o benefício da dúvida. Em vez de olhar e falar, com certeza tamparam para prejudicar alguém, olhar e falar, não, talvez tenham tampado por outro motivo. E o motivo talvez fosse fazer o bem e não prejudicar. Esse princípio aparece em vários lugares, aparece no Talmud, aparece também em Pirkei Avot, aparece na literatura alárrica. Os nossos sábios ensinam que quando alguém faz algo que resulta mal, ou que deixa alguma dúvida sobre a verdadeira intenção da pessoa, a gente não deve assumir que a intenção da pessoa era prejudicar a gente, mas sim que o objetivo era fazer o bem. A gente deve julgar favoravelmente a pessoa, dar o benefício da dúvida. Se alguém acaba prejudicando a gente de alguma forma, a gente não deve assumir que o objetivo era proposital, mas sim que a intenção era unicamente fazer o bem. Só não funcionou, só não deu certo. Se a gente conseguir colocar, e é um exercício fazer isso, se a gente conseguir colocar no nosso dia a dia um pouco desse exercício de julgar os outros favoravelmente, também os nossos atos vão ser encarados assim, se cada um colocar esse exercício em prática. Também quando algum de nós fizermos algo que acaba resultando mal, também as pessoas vão julgar a gente mais favoravelmente e dar o benefício da dúvida. Mesmo que a gente tenha, sem qualquer má intenção, prejudicado alguém.
Essa atitude de colocar em prática esse ensinamento milenar judaico melhora todas as nossas relações, sejam as nossas relações interpessoais, com amigos, com a nossa comunidade, sejam relações profissionais, seja nos nossos relacionamentos. Nos ajuda a dominar a nossa má inclinação, o nosso Yetzer Hará, aquela inclinação de criticar a tudo e a todos da maneira mais dura. Rabino Ruben às vezes comenta que o Yetzer Hará não é de todo mal, e a gente falava aqui sobre as luzes e as sombras, e como as sombras nos ajudam a enxergar melhor, porque se tudo fosse luz a gente era ofuscado e não conseguia enxergar direito. A gente precisa dessas sombras. Dominar o Yetzer Hará, dominar as más inclinações, não significa que o Yetzer Hará é desnecessário. Significa que a gente não quer que ele nos governe, que ele nos domine, que a gente tenha o mérito de exercitar a cada dia o nosso Yetzer Hatov, os nossos bons instintos, as nossas boas ações, os nossos bons valores, porque é assim, equilibrando entre o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, é que a gente vai trazer harmonia e equilíbrio, que a gente vai trazer mais leveza, mais suavidade para as nossas vidas, para as vidas daqueles que nos cercam. É esse equilíbrio que vai fazer a gente repetir exatamente o que fizeram os nossos pais na hora que a gente tiver que repetir. E vai ser esse equilíbrio que vai fazer a gente ir justamente no caminho completamente contrário do que fizeram os nossos pais, na hora que for a hora de fazer isso. Shabbat Shalom.